Eu, na verdade, acordei hoje e até ontem mesmo, depois da desclassificação do São Paulo na pré-Libertadores da América, eu acho que muita gente, muito torcedor são paulino tá assim. E por que eles estão assim? Justamente por causa de gente como Leco, como Raí, como Jardine, como Nenê, Diego Souza, Bruno Pérez, Reinaldo, Araruna, Jusilei Hudson, e aí eu vou ficar aqui até amanhã falando. Mas por causa desse bando, a gente tá desse jeito. Eu tô sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Confesso pra vocês, é a primeira vez no Corneta Tricolor aqui do canal que eu tô sem saber o que falar aqui pra vocês. Juro por Deus. Como que a gente vai analisar um time que consegue ser desclassificado pelo 12º colocado do Campeonato Argentino, que eu acho que dos 26 clubes que disputam o Campeonato Argentino, talvez 22 lutariam para não cair no nosso futebol brasileiro, o nosso futebol brasileiro, que já é péssimo, de qualidade ridícula. A gente consegue ser desclassificado pelo Tajeres. E, gente, sabe por que a gente foi desclassificado pelo Tajeres? Esqueçam a instituição São Paulo e a instituição Tajeres. Sabe por que a gente foi desclassificado pelo Tajeres, por esse time do Tajeres? Porque o time do Tajeres é melhor. Eles talvez não tenham peças famosas, de grife, com um certo nome no mercado do futebol, mas eles como um time, eles são muito mais organizados, eles têm padrão tático, eles têm jogadas pré-definidas, eles sabem o que eles devem fazer em campo. Não é um bando de catado, de um bando de desocupado, de vagabundo, de jogador sem alma, sem coração, sem raça, que é o que o São Paulo é nesse momento. E por conta disso, e claro, por conta de Jardine, que muita gente fala, né, que ele não é o maior culpado, e concordo, ele não é o maior culpado dessa situação do São Paulo, mas ele tem culpa no cartório sim. Um cara que, precisando vencer, precisando fazer pelo menos 2 gols em casa, um cara me coloca, me substitui e me põe Araruna em campo. Desculpa, gente, esse cara não é para ser levado a sério. Me perdoem do fundo da minha alma. Mas esse cara não pode ser levado a sério. Um cara que precisa fazer 3 gols e me bota Antony, faltando 3 minutos para acabar o jogo, esse cara não merece ser levado a sério. Um cara que precisa, de todas as maneiras, que o cargo dele seja mantido, né? Ele tem medo de ser demitido, acredito eu. Seria uma maior catástrofe na história recente da carreira dele. Esse cara ficaria manchado. O que acontece? Ele me coloca Nenê no segundo tempo e me coloca Nenê de ponta, onde até uma criança de 7 anos já viu que ele não rende ali. Como que a gente vai levar a sério um cara desse? Como que a gente vai levar a sério um cara desse que não consegue ver que o nosso meio-campo, tendo 2 caras, William Farias e Hernanes, William Farias que é esse lixo de jogador, e Hernanes que está voltando de uma defasagem muscular e não consegue correr atrás de marcadores, e um time que tem uma linha de 4 no meio de campo, onde ficou 4 contra 2. Como que a gente respeita um técnico que não vê isso? Então, gente, fica muito difícil a gente defender Jardine. E aí a gente pode passar para os níveis superiores, né, digamos assim. Raí, como que a gente pode ter, né, colocar a nossa confiança num dos maiores ídolos do São Paulo? Aí a gente deve esquecer isso. Mas como que a gente pode colocar confiança num cara que a gente entende que vai fazer o melhor pelo São Paulo e o cara me efetiva, Jardine, no final do ano passado, faltando 5 rodadas para se classificar, sabendo que seria difícil, porque o time do São Paulo já não tinha mais combustível, o time já estava totalmente sem foco, a panelinha Nenê já tinha dominado tudo ali, e o São Paulo já estava aquela baderna internamente. Como que um cara como o Raí, com a experiência que ele tem, ele pega ainda e acha que é mais adequado? Sim, não, vamos colocar o Jardine, né? Ele é um cara da base, é um cara vitorioso, é um cara que vai saber levar o São Paulo para jogar de uma forma moderna, de uma forma onde você propõe o jogo, que agora tá moda, né, dizer isso, né? Não, meu time propõe o jogo, meu time vai atacar, vai passar verticalmente, meu time vai quebrar as linhas, jogadores rápidos, triangulações. Por acaso alguém viu nesses, sei lá, 14 jogos do Jardine, durante essa era maldita que ele ficou no São Paulo? Por acaso alguém viu o São Paulo em algum jogo, fazer isso que ele falava tanto que ele ia fazer? E aí, gente, a gente veio para Leco, né? Enquanto ele não destruir o São Paulo, ele não vai se contentar.
Só que ele é muito ligeiro, e esse que é o maior perigo do Leco. Por quê? O Leco, o mandato dele vai até 2020, dezembro de 2020, ou seja, a gente tem quase 2 anos ainda pela frente aguentando esse desgraçado na cadeira do São Paulo. E se fosse só ele, tudo bem, mas é ele junto de uma corja de sanguessuga, como eu já disse para vocês, de conselheiros que se vendem para ele para receber uma camisa oficial, para conseguir, né, uma passagem aérea para se hospedar num hotel bacana na Argentina e ver o São Paulo ali comendo pipoquinha no estádio. O São Paulo tá recheado de pessoas desse jeito, gente. É isso que a gente vê no São Paulo Futebol Clube hoje. E ele é muito perigoso, por quê? Porque ele vai passar uma imagem pro mercado, pra imprensa, pra torcida, tentar passar uma imagem de que ele é um grande presidente. É que o São Paulo não está dando certo. É porque os profissionais não estão andando. Ele vai endividar o São Paulo se precisar para trazer um grande treinador, porque ele não vai terminar o mandato dele com a mancha de que ele foi o pior presidente da história do São Paulo, e ele é o pior presidente da história, junto com o Carlos Miguel Aidar. Só que ele não vai passar esse recibo, então ele vai fazer de tudo. E ele não vai querer saber se o São Paulo tem dinheiro em caixa, se não tem, se ele está montando um elenco competitivo ou não está. Ele vai para cima através de nomes, né, através de aparências. Então é isso que ele vai fazer com o São Paulo. Então por isso que a gente tem Nenê, por isso que a gente tem Diego Souza e outros aí que na verdade não deveriam nunca mais vestir essa camisa do São Paulo. Enquanto o Leco estiver lá, vai ser isso. Se a gente não cair para a segunda divisão esse ano, vamos dar graças a Deus. Vamos comemorar muito. Vamos sim gritar fora Leco todo jogo. Vamos fazer um inferno na vida desse cara. Não é com violência, é fazer o nosso papel, só que de uma forma coesa, de uma forma organizada. Enquanto o São Paulo tiver com jogadores em campo como Reinaldo, Bruno Pérez, Diego Souza, Nenê, Hudson, Jusilei, para parar por aí, só esses. Enquanto nós tivermos essa renca desses desgraçados, desses sem alma, desses caras chinelinhos que não estão nem aí para o São Paulo e nem para a instituição, e nem para a história, e nem para a torcida, o São Paulo vai continuar isso, gente. Infelizmente.